Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, porque estamos aqui mais uma vez, nessa feliz oportunidade de, junto com vocês, estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje, a lição de número 7, ela traz o título A Promessa de um Coração Novo. Esta lição será ministrada presencialmente no dia 17 de novembro de 2024. O nosso texto áureo nos diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. A verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. A lição está baseada em Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29 e Jeremias capítulo 31, versículos de 31 a 34. Temos uma lição dividida em 3 tópicos. O primeiro fala o coração na perspectiva bíblica. O segundo tópico nos mostra o coração de quem está em Deus. E o terceiro tópico, a promessa para o coração. A palavra coração, ela aparece mais de 1000 vezes na Bíblia, sendo 850 aproximadamente no Velho Testamento e 159 no Novo Testamento. Mas essa palavra coração que aparece na Bíblia, ela é de um sentido figurado. O que é o coração em si? Literalmente, o coração é um órgão do corpo humano que tem a função de bombear sangue através de 2 movimentos típicos, sístole e diástole, no qual, na sístole, ele bombeia sangue através das artérias e na diástole ele relaxa, recebendo sangue pelas veias. Isso é o coração. O coração em si, literalmente, ele não faz nada mais do que isso. Essa palavra coração vem do latim cor, do grego cardia, que ele é muito usado no sentido poético. Quando nós dizemos eu te amo de todo o meu coração, na verdade, isso é uma linguagem poética, porque ninguém ama com o coração, ninguém odeia com o coração, ninguém faz nada com o coração não pensa. O coração, ele recebe os estímulos do nosso corpo, ele pode bater mais acelerado à medida que nós nos emocionamos, ele pode estar tranquilo ou bater regularmente, o qual bate aproximadamente em média 70 vezes por minuto. Mas esse coração que a Bíblia se refere, trata-se da alma. Nós não amamos com o coração, amamos com a alma. Então, esse coração refere-se ao sentimento da pessoa, a emoção da pessoa, a alma e o espírito da pessoa, este é o coração. Então, é este o coração que a Bíblia se refere, o coração-alma. E quando a palavra de Deus diz que deu um coração novo, está se referindo ao novo nascimento do homem em si. Essa palavra é regeneração. Através da aceitação da pessoa do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então o Espírito Santo faz uma transformação plena, radical, completa no ser humano, mudando a sua natureza. Isso é dar um novo coração. O texto áureo nos ensina que Deus está dizendo, é claro, aqui ele está falando para Israel,
que Israel vai receber uma transformação, é uma promessa para Israel de um coração novo, ou seja, de uma atitude nova, de uma mentalidade nova, de uma vida nova, de um comportamento novo. Agora, essa promessa também aplica-se à igreja. Quando Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele estava se referindo ao novo nascimento espiritual. Estava se referindo ao nascimento através de uma atitude diferente, ou seja, um novo ser espiritual, não é o físico. Deus vai nos fazer novo, é claro, um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo celestial, um corpo extra-matéria, mas no momento do arrebatamento, quando nós seremos transformados. Mas, a princípio, ele só muda o coração, entre aspas, que é a mente, que é a alma. Então, a lição riquíssima, cheia dessa linguagem figurada, então é bom frisar que quando se refere a um coração, ele refere-se no sentido figurado. E aqui, quando o profeta fala, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, está falando do novo nascimento do Estado de Israel e também do novo nascimento da igreja do crente em si. Tirarei o coração de pedra de vossa carne. Coração de pedra é um coração insensível. É um coração que não se compadece, não se comove com o sofrimento das pessoas. É também uma figura que quando nós dizemos, você tem um coração de pedra, ou você tem um coração duro. Tem pessoas que têm um coração duro. Coração duro para receber a palavra de Deus, para receber o evangelho, para receber um conselho, para receber uma orientação. São pessoas irredutíveis. São pessoas que não se abatem. São pessoas que não se curvam. As pessoas arrogantes são pessoas que têm um coração de pedra. É a linguagem que nós utilizamos. Então, nós ficamos entendidos que quando se fala de coração, o coração tem essa configuração. O coração não é o coração literal. O coração literal, o coração físico, é um órgão vital do corpo humano, não resta dúvida. Mas ele não se modifica com o novo nascimento do crente, continua o mesmo coração, com a mesma função. Agora, o que vai mudar é a natureza. Em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala justamente disso quando diz, portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas passaram. Em Jeremias 24, 7, nós encontramos, e lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Isso aí é uma ênfase. Um novo coração ou um novo espírito é a mesma coisa. Apenas o profeta está dando uma ênfase. Eu te darei um novo coração, te darei um novo espírito, te darei uma nova alma, te darei um novo comportamento, uma nova atitude. Isso é uma ênfase. Para deixar mais claro, isso é um fim didático que se utiliza para um melhor esclarecimento. Em Jeremias 17:10, vocês estão anotando, diz, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova o coração. Esse pensamento aí, o coração, também tem o mesmo sentido. Então, nós vamos encontrar palavras referentes ao coração, justamente em Ezequiel, capítulo 11, 19, 36 e 26, Jeremias 31 e 34, e em João 3, 5 e 6, fala justamente do novo nascimento, quando ele se refere a Nicodemos.
Em Jeremias 19:9, nós encontramos o termo: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Mais ou menos assim. Enganoso é o coração. O que é isso? É que o ser humano, ele não se conhece. Nós não conhecemos nem a nós mesmos. Imagine conhecer as outras pessoas. Porque às vezes nós fazemos pré-julgamento com as pessoas sem conhecer, aí queremos até julgar, queremos nos colocar no lugar de Deus, mas é importante frisar que nós não conhecemos nem o nosso coração. Imagine o coração do nosso semelhante. Então, amados, nós temos aqui, dentro do aspecto, dentro da conotação bíblica, o subitem 1, quando fala coração na perspectiva bíblica. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico, conforme nós acabamos de expor na introdução. Então, de um modo geral, essa palavra se refere ao homem interior. A promessa de Deus é justamente essa: transformar o homem interior, ou seja, alma e espírito. Quando é que existe essa transformação? A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, através de um arrependimento sincero, através de uma confissão sincera, então Deus nos dá uma nova roupagem espiritual, e nós passamos a pensar de uma forma diferente e ter um comportamento diferente. Então, o homem interior e o homem exterior, é claro que o homem interior, o espírito recriado, porque quando ele diz que dá um coração novo, é a mesma coisa que dá um novo espírito. Então, o homem recriado, o homem nascido de novo, ele reflete no homem exterior, que é o corpo físico. Como é que ele reflete? No comportamento, nos frutos, no modo de pensar, no modo de agir. Então, o homem interior transformado ou regenerado, porque a palavra regeneração quer dizer gerar outra vez. E eu gosto dessa expressão do apóstolo Pedro, quando ele diz gerado outra vez, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Então, uma vez gerados de novo, então essa nova geração interior, que é alma e espírito, ela passa a refletir no exterior, ou seja, o homem exterior. O modo de falar e o modo de agir mostra que o homem interior foi transformado. Então, no subitem 2 do item 1, do tópico 1, diz a circuncisão do coração. O texto da leitura em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. Deus mostrou para Abraão a circuncisão física como um pacto, símbolo de um pacto feito com Israel. Mas o símbolo real de um novo pacto é a circuncisão do coração da pessoa, ou seja, uma nova roupagem, uma mudança na atitude, no comportamento do ser humano. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, conforme está lá em Romanos 2, 29.
Essa é a verdadeira circuncisão e são felizes as pessoas que receberam essa circuncisão. O que é então o coração novo? Esse ensino do apóstolo Paulo remota o profeta Jeremias em 31 a 34, quando nós podemos até ler isso aqui para ficar bem claro, bem memorizado. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Escrever no coração nada mais é do que a pessoa ter na mente os mandamentos de Deus. Ter a palavra de Deus escrita no coração é guardar não somente no aspecto intelectual, mas na sua alma, no seu espírito, no nosso espírito, aquilo que Deus nos ensinou. A palavra de Deus precisa estar escrita no seu coração, no nosso coração, na nossa alma. Porque se nós deixarmos somente escrita no caderno, no livro, na Bíblia, porque aqui nós temos uma Bíblia, aqui está a palavra de Deus escrita, e eu posso fazer uma leitura dessa palavra, eu posso até decorar, nós temos vários textos bíblicos decorados. Mas se eu apenas decorar a palavra de Deus, ela não vai ter nenhum sentido para mim, porque Satanás também tinha memorizado a palavra de Deus. Ele teve a ousadia de citar para o Senhor Jesus Cristo o Salmo 91, na tentação do deserto, quando ele disse: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece os teus pés em nenhuma pedra. Isso foi a citação do Salmo 91. Ele mesmo falou, está escrito. A quem se referia? Referia a Satanás, ou seja, a Bíblia judaica. O diabo sabe a Bíblia, amados. Então não importa saber a Bíblia, o importante é que você tenha a mesma escrita no seu coração. É preciso que esta Bíblia esteja registrada na nossa mente, no nosso interior, porque quando nós temos a palavra de Deus registrada no nosso interior, nós teremos outro comportamento, teremos outra atitude. Mas Deus dá um coração novo, é só querer. Ele entregou um coração novo para quem quiser. É um presente. Isso a gente chama de graça. A graça é quando uma oferta é oferecida sem que ninguém mereça e gratuitamente ele entrega. Então Deus tem um coração novo de presente. Quem quiser se modificar, quem quiser alterar o seu comportamento, quem quiser ser nova criatura, o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos, esperando quem deseja aceitar o sacrifício do Calvário, porque o sacrifício ele fez. Agora, a promessa de dar um coração novo, que foi feita por Deus, e as pessoas só aceitam, ou melhor, a pessoa só recebe, se aceitar esse presente. É preciso ir buscar o presente. Como é o coração de quem está em Deus? Mostra aqui o subitem 2, ou o item 2, aliás, o coração de quem está em Deus.
é um coração inclinado para Deus. Eu não estou falando aqui de perfeição. Somos seres que ainda vivemos em uma natureza carnal, o corpo ainda não foi transformado. O nosso cérebro, falando literalmente, o nosso cérebro, ele ainda não foi modificado. É por isso que vem os maus pensamentos, os maus hábitos, porque nós estamos lidando com o espírito recriado e, ao mesmo tempo, estamos vivendo com a natureza pecaminosa. Agora, é preciso que as pessoas que receberam já esse presente, que é um coração novo, é preciso que ele se incline para o coração novo e mortifique, neutralize e anule a natureza pecaminosa. Um coração inclinado para Deus, ou seja, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ele passa pelo processo do novo nascimento, conforme já explicamos, da regeneração. Por isso, essa pessoa, ao enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual, a respeito disso, nosso Senhor Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós citamos isso lá do início, João 3, João capítulo 3, versículo 3 e 4. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus. O que é o reino de Deus? As bênçãos inerentes ao crente, ou seja, as bênçãos oriundas também dos céus. Tudo aquilo que Deus nos prometeu em termos de bênção, de prosperidade, de felicidade, de paz, de descanso. Esse é o reino de Deus aqui na terra. Nem sempre, quando nós falamos em reino de Deus, estamos nos referindo ao céu. O reino de Deus, ele poderá ou precisa ser implantado aqui na terra. Então, o subitem diz, um coração consciente, como o centro da vida interior do ser humano, o coração. No coração podemos meditar em Deus, pensar em Deus, o que nos leva a buscar a Cristo, o que nos leva a ter uma vida de oração, uma vida pautada dentro dos princípios éticos, é o novo coração. E Deus vê o nosso interior. Ele sabe quem realmente recebeu um novo coração ou quem finge ter um novo coração, porque somente Deus ele consegue penetrar no interior do ser humano. O subitem 3 diz, Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito, tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias 20:12. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar, que na realidade, eu volto a afirmar, nós não conhecemos nem mesmo o nosso coração, nós não conhecemos nem mesmo o nosso interior, mas Deus, ele consegue sondar. É por isso que Davi, ele solicitou isso a Deus. Sonda-me, ó Senhor, que coisa linda. Ele prescruta o interior do ser humano, a intenção, e quando na Bíblia fala nossos pensamentos, nosso coração, nosso interior, isso são ênfase, são sinônimos. É a mesma coisa de alma, de espírito.
O subitem 3 está nos mostrando promessa para o coração. E aqui diz, um coração feliz. Diletos alunos, caros professores, quem tem um coração novo é uma pessoa feliz. Em outra linguagem, nós chamamos de pessoas que são portadoras de saúde emocional, de saúde mental. Porque essas pessoas, elas não se abalam com o seu mundo significativo, não se envolve com coisas ruins, não pensa, não tem mágoa, não tem tristeza constante, linear, ou seja, não vive triste. Para ser mais completo, mais claro. As pessoas podem ter uma tristeza ocasional. O crente, ele pode passar por sofrimento, ele pode passar por problemas, por dificuldades, mas ele não vai viver constantemente envolvido nessa tristeza. O crente nascido de novo, o crente que recebeu de presente, mediante promessa, o novo coração, ele não vai viver em depressão. Ele pode ter um momento depressivo, é natural, porque todos tiveram. O profeta Jeremias passou por depressão, o profeta Elias e tantos outros. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele estava com depressão profunda. Ele mesmo declarou isso. A minha alma está angustiada até a morte. O nome disso é depressão. Agora veja que são ocasionais, são momentâneas. Porque quando a pessoa é nascida de novo, ele consegue superar. Veja que o próprio Jesus, imediatamente, ele se reergueu e reconheceu a sua missão. Porque quando ele disse, Pai, passa de mim esse cálice, mas depois ele reafirmou que seja feita a tua vontade. O cálice não devia ser passado sem que ele bebesse. Isso é uma aceitação. Então há pessoas que vivem em angústia profunda, em mágoa profunda, em depressão profunda, constantemente. Um crente ele não pode levar uma vida inteira em depressão, em tristeza, em mágoa, porque ele tem um coração novo. O que ele precisa é superar isso. Quando a pessoa tem paz, ele consegue dominar as adversidades. Então, quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus, por meio do Espírito Santo, a felicidade é uma realidade. Disse aqui a lição, estou lendo textualmente aqui essa parte. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de felicidades que a gente traduziu por bem-aventurança. E isto é um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Então, quem tem um coração novo é também um coração cheio de amor. O que é ter um coração cheio de amor? É uma pessoa que não guarda rancor, é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que estende a mão, é uma pessoa que não se revolta, é uma pessoa que não blasfema. Porque amor é entrega, amor é doação. E o subitem 3 diz, o penhor do Espírito no coração. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. O penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, o Espírito Santo habita nas pessoas que têm um coração novo. Onde é que o Espírito Santo habita? No local onde ele foi recriado.
Quem foi recriado? O nosso espírito. Nós temos um novo espírito. E é nesse espírito recriado aonde habita o Espírito Santo como penhor, como selo, como diz a palavra de Deus. Então, diletos irmãos, eu louvo a Deus por esta lição e espero que a mesma possa trazer um despertamento sincero e um reconhecimento da posição que nós ocupamos no reino de Deus. Somos portadores de um novo coração e devemos agir como tal. Pessoas felizes, pessoa que ama e pessoas que reconhecem que temos o Espírito Santo em nós e que somos sabedores de que Deus, ele penetra no nosso interior e consegue desvendar os nossos pensamentos. Glória a Deus por isso. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esta videoaula para que mais pessoas possam ser beneficiadas com a palavra de Deus. E que você, se ainda não se inscreveu no canal, que possa fazer para que você receba as lições, as demais lições e outros estudos bíblicos. Toda vez que for lançado um vídeo, um estudo bíblico, você será notificado. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima aula.